Oi pessoal, boa noite. Como é que está o som? Imagem, tudo bem? Sejam bem-vindos. Um pouquinho atrasado aqui, mas vamos iniciar, né? Peraí. Prontinho. Vamos fazer a prece, pessoal, para a gente dar início então ao estudo de hoje, né? Vamos lá? Boa noite a todos, um abraço a todos que estão chegando, sejam bem-vindos, viu? Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, aqui de Campina Grande, na Paraíba. E esse é um trabalho extensivo da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, tá? Vamos convidar a todos para fazermos a nossa prece de abertura, convidando os espíritos amigos para nos auxiliarem nas reflexões, nas análises, que possamos, Senhor, aproveitar os minutos que temos para algo produzirmos de bom, acendendo luzes em nosso íntimo e harmonizando-nos com a lei divina. Ampara-nos, Senhor, para que possamos aproveitar esses instantes para auxiliar também os espíritos necessitados que estão ao nosso redor. Que as nossas energias possam se prestar para este auxílio e que todos possamos sair melhores do que quando aqui chegamos. Obrigado por tudo, que a tua paz esteja conosco. Que assim seja. Muito bem. Boa noite, pessoal. Um grande abraço em todos, muita paz. Vamos iniciar. Nossa proposta, como nós falamos na semana passada, é estudarmos temas, né, que possam ajudar a que nós tenhamos reuniões mediúnicas produtivas. Tá? A gente colocou esse tema de uma forma ampla, né, geral, e vamos estudar alguns tópicos de alguns livros diferentes. Nós estamos pegando a princípio o livro Desobsessão do André Luiz. Nós estamos precisando muito falar de mediunidade, pessoal. A mediunidade, ela está em toda parte, exigindo muita reflexão, muita análise, muito estudo, muita troca de experiência, tá? Então, nunca é demais. Aliás, nós temos falado de menos sobre a mediunidade. É o que a gente observa. Nós precisamos falar mais, até porque é algo que interessa a todos nós, né? Porque se todos somos médiuns, né? Então é algo que tem a ver diretamente com as nossas necessidades, né? Só um instantinho aqui. Só um minutinho, peraí. Muito bem, vamos pegar então o livro Desobsessão no capítulo 2º, né? Capítulo 2. Nós não vamos falar sobre todos os assuntos do Desobsessão, tá? Nós vamos falar aqueles que interessam mais de perto, né? As nossas necessidades, que a gente considera como mais relevantes nesse livro, né? Tá? Então aqui, peraí. Então, capítulo 2, preparo para a reunião, alimentação, né? Nós temos que nos preparar para a reunião mediúnica, né? Então, preparo para a reunião, alimentação. Vamos ver o que o André Luiz vai falar sobre a questão da alimentação.
A alimentação durante as horas que precedem o serviço de intercâmbio espiritual será leve. Nada de empanturrar-se o companheiro com viandas desnecessárias. Estômago cheio, cérebro inábil. Né? Então, pessoal, nas horas que antecedem a reunião mediúnica, nós precisamos tomar esse cuidado, né? Evitar nos empanturrarmos com alimentação, tá? É muito ruim, por quê? Porque quando nós comemos demais, o nosso organismo é muito exigido, né? As forças vitais nossas, elas vão muito na direção de processar o alimento ou os alimentos que a gente ingere. E nós precisamos ter um excedente de forças, nós precisamos ter um quantum de energia na hora da reunião, não para os processos digestivos, mas para as doações que se fazem necessárias, né? Porque a reunião mediúnica, ela consome muita energia. Aí você pensa assim, eu vou comer bastante, porque a reunião mediúnica vai precisar de muita energia, né? Só que é o contrário, né? Quando você come muito, antes da reunião, poucas horas antes, né, ou bem antes da reunião, você vai ficar ali fazendo digestão na hora da reunião. Na hora do intercâmbio com os espíritos, o seu organismo vai estar todo voltado ali para digerir o estômago cheio. Né? Então você vai ter menos energias disponíveis para a doação, para os necessitados, aqueles que incorporam, ou até que não venham a incorporar, os espíritos que estão ali, doentes ao nosso redor, necessitados das doações ectoplásmicas. Das doações ectoplásmicas. Achando o que é o ectoplasma? Ecto é para fora, plasma é do plasma celular. O plasma, parte do plasma das células, assim explica no livro do André Luiz, nos Domínios da Mediunidade, né? É parte do citoplasma, parte do interior das células, né? Só que não são de quaisquer células, são das células do sistema nervoso. Por isso que os espíritos falam que é a força nervosa do médium exteriorizada. Né? Quer dizer, parte da substância das células. Alexandre, mas a gente não vê isso. Normalmente a gente não vê. Só em situações mais especiais é que a gente vê quando os espíritos manipulam o ectoplasma, que eles nos permitem ver, às vezes até quando a gente está com alguma câmera, alguma máquina fotográfica específica, a gente pode até registrar, né? Mas normalmente a gente não vê o ectoplasma. Mas sai abundantemente pela nossa boca, pelos ouvidos, o tórax, né, do rosto. Sai abundantemente o ectoplasma. Tem várias fotos, deixa eu trocar o óculos. Tem várias fotos na internet que nos demonstram isso, né? E são fotos antigas. Eu me lembro de ver essas fotos quando eu era criança, né? Então ninguém pode alegar que é efeito de Photoshop, não sei o que, né? Então são fotos reais. Eu me lembro de muito tempo dessas fotos, né? Então, o ectoplasma, nós precisamos já ter feito digestão, precisamos já ter metabolizado, né, o que nós ingerimos, a respiração, né, as energias que a gente recebe para transformar em ectoplasma, né, para daí nós doarmos na reunião mediúnica. Agora, se a gente chega na reunião empanturrado, aí nós perdemos muito da capacidade, inclusive de utilização do pensamento, como ele vai falar aqui daqui a pouco, tá? Qualquer coisa vocês vão perguntando, que a gente não souber, a gente vai pesquisar, né? Mas fiquem à vontade para participar, tá? Eu vou tentar responder na medida do possível, né?
Então, nada de empanturrar-se. O companheiro com viandas, né? O que é viandas? Alimentos, carnes, alimentos em geral, tá? Viandas desnecessárias, estômago cheio, cérebro inábil. E nós precisamos de leveza, precisamos de capacidade, né? Na hora da reunião. Aconselháveis os pratos ligeiros e as quantidades mínimas, crendo-nos dispensados de qualquer anotação em torno da impropriedade do álcool. Então, olha só, aconselháveis os pratos ligeiros e as quantidades mínimas, né? É interessante, pessoal, nós não irmos para a reunião passando fome, tá? É interessante nós nem irmos empanturrados, mas também não irmos para a reunião mediúnica passando fome, que seria um outro extremo, né? Ele falou, pratos ligeiros, doses mínimas, tal, mas o suficiente para a gente não ir com fome. Porque eu já fui para a reunião mediúnica com fome, às vezes falta de tempo de comer antes da reunião, cheguei apressado, tal. É muito ruim, porque você passa a reunião muitas vezes pensando né? Sentindo aquela ausência, né? Sentindo aquele mal-estar advindo da fome, né? Então você também não consegue se concentrar direito. Então não é bom, né, que a gente esteja com fome propriamente, mas que a gente coma o suficiente para não ficar com fome e para se sentir com a leveza suficiente para os trabalhos, né? A Leila, estou lendo um livro maravilhoso, um fluido vital chamado Ectoplasma, do Matheus Tubino, né? Matheus Tubino, é verdade, Leila, esse livro é muito bom mesmo, eu recomendo. É um livro assim que fala muito sobre o assunto do ectoplasma, né? Muito interessante mesmo, tá? Ok. A Maria Angélica colocou: é possível à noite, ao dormir, sentir que estamos sendo sugados de energia? Pode acontecer, Maria Angélica, pode sim, tá? Pode acontecer sim. Muitas pessoas relatam. Não só ao dormir, né, mas em outros momentos do dia, às vezes a pessoa pode sentir. Às vezes no momento que você vai dormir, é um momento que você está mais prestando atenção, às vezes no seu corpo, na sua energia, né, questões mais imponderáveis, às vezes você percebe alguma coisa diferente, né, mas pode sim, tá? Os processos de vampirização, né, por isso que a gente tem que sempre lembrar de fazer prece, ler uma boa leitura, né? O Evangelho, ler algum livro bonito, assim, elevado antes de dormir, é muito importante, porque a gente se prepara melhor para dormir, né? Porque as entidades, esse ectoplasma que nós temos, que né, é na verdade a nossa força vital, né? Ou fluido elétrico animalizado, como diz no Livro dos Espíritos, é o laço que prende o espírito ao corpo. Então, assim, muitos espíritos se aproximam de nós para roubar essa energia. Porque é uma energia que confere a eles uma certa ilusão de estarem vivos, uma certa satisfação de sentirem a matéria como se estivessem encarnados. Tá? Porque é justamente o fluido vital que liga o espírito ao corpo, liga o espírito e matéria. Tá? Então os espíritos tentam roubar esse fluido vital, que é uma preciosidade para nós. Tá? É o fluido mediúnico, ao mesmo tempo é a energia mediúnica, por natureza, né? Por essência. Tá? Ok. Ok. Tá dando para ouvir, né, pessoal? O som tá ok? Tá normal o som, né? Tá jóia. Ok, vamos em frente então, né? Então vamos lá. Então aqui, né, aconselhava os pratos ligeiros, as quantidades mínimas. Aí
ele coloca, né, crendo-nos dispensados de qualquer anotação em torno da impropriedade do álcool. Tá? A impropriedade do álcool. Aí nós sabemos, pessoal, que no livro Missionários da Luz, o Espírito Alexandre, falando para o André Luiz, né, ele explica que o álcool, os espíritos amigos, eles entendem como sendo um veneno. São energias, o álcool exala energias venenosas. O André Luiz chega a dizer que nós precisamos interditar a entrada de pessoas alcoolizadas na sala de passe, por exemplo, nas reuniões públicas, né, que você está aplicando, entram de 10 em 10, ou de 8 em 8, ou de 6 em 6 ali na sala de passe, a pessoa está alcoolizada, e o André Luiz chega a dizer no livro Conduta Espírita que nós devemos interditar a presença de pessoas notadamente alcoolizadas, nós devemos interditar a entrada da pessoa na câmara de passe, porque ela emite, ela exala fluidos venenosos, segundo o que o Espírito Alexandre nos ensina. Tá? O álcool, ele desequilibra todos os centros energéticos, todos os chakras. O álcool desequilibra. Né? Então nós precisamos tomar cuidado. Quem participa de reunião mediúnica, né, quando não consegue se abster de todo, né, mas o certo seria se abster de todo, parar de beber, né? O ideal é isso, né? Mas pelo menos, quando não consegue, pelo menos no dia não fazer uso. Se bem que você mantém o álcool no corpo durante muitas horas, né? Então o ideal é nos dias anteriores ali já não fazer uso, tá? O certo mesmo seria parar de beber, tá? É um pequeno sacrifício para quem vê isso como sacrifício. Eu não vejo, há muito tempo que eu não bebo nada, né? Faz muitos anos. Então para mim não é sacrifício nenhum, mas quem vê como um sacrifício, é um pequeno sacrifício em prol da qualidade do ectoplasma. Porque se o ectoplasma é parte do plasma das células do sistema nervoso exteriorizadas, então o que nós ingerimos interessa a qualidade do nosso ectoplasma. Por isso que no livro Nos Domínios da Mediunidade, o Espírito, o Aulus explica que tem certas pessoas que produzem ectoplasma, às vezes até produzem bastante ectoplasma, só que de uma qualidade inferior. Ele vem com várias estrias escuras, vamos dizer assim, filamentos escuros que dificultam a utilização, o manuseio dessa energia, como se perdesse a qualidade desse material. Tá? Então ele passa a não servir, a não ser útil no trabalho de enfermagem, né? Então não adianta nós produzirmos muita energia. Nós temos que ter qualidade no plasma que a gente fornece. O médium, por exemplo, quando ele incorpora, ele é o primeiro a ajudar o espírito. Por quê? Porque ele envolve o espírito no plasma dele, né, do médium. O médium envolve no seu próprio plasma, né, na sua energia. Só que se essa energia tem baixa qualidade, ele vai surtir pouco efeito terapêutico sobre o espírito comunicante. Certo? Agora, quando o médium tem uma qualidade de energias, porque ele tem uma disciplina no alimentar-se, né, uma disciplina emocional, uma disciplina alimentar, uma disciplina mental, então os seus fluidos têm uma qualidade diferenciada, tem uma radiância diferenciada. Não é aquela coisa opaca, obscura, né? É radiante, é um fluido que é mais radiante, né? Mais brilhante. Então, quando ele incorpora, o espírito já é encharcado com essas vibrações positivas. Né? Quando ele sai, ele já sai muito diferente do que ele entrou, né? Do como ele estava antes de incorporar. Tá?
A Eliette colocou que eu parei de fazer uso de álcool e carne vermelha, né? Então, os espíritos recomendam mesmo. Vamos continuar aqui que a gente vai ver, né? A orientação aqui, ó. Então, a impropriedade do álcool, né? Aí continua, tá? Vamos ver aqui. Acrescendo observar que os amigos ainda necessitados do uso do fumo e da carne, né, do café e dos temperos excitantes, estão convidados a lhes reduzirem o uso durante o dia determinado para a reunião, quando não lhe seja possível a abstenção total. Então é aquilo que eu estava falando. Quer dizer, quando você não consegue parar de todo, que seria o ideal, pelo menos no dia da reunião você diminui o uso. Ou até não fazer uso, né? Os espíritos são até bastante complacentes aqui, né? Só que nós temos que lembrar também, pessoal, que era outra época. Esse livro do André Luiz, eu tenho que ver o copyright aí, mas acho que em torno de 50 ou um pouco mais, né? Décadas e décadas atrás aí. Então, o próprio fumo, na época, esse aqui é da época das reuniões mediúnicas nas fazendas, era outra visão que a gente tinha até do próprio fumo, né? Era uma outra visão que a gente tinha. Hoje a gente sabe os prejuízos terríveis, câncer, não sei o quê. Então a gente sabe, na época, não se tinha a informação que a gente tem hoje a respeito da impropriedade do fumo, né? Dos malefícios do fumar, né? Então era diferente até na época, né? O André Luiz falou, ó, quem ainda se vê necessitado do fumo, né? Então está convidada a diminuir pelo menos o uso, né? Só que esse é um problema, viu, pessoal? Admitir pessoas que fumam na reunião mediúnica é um problema, é um pepino, viu? Porque se você aceita um, por que você não aceita o outro? Se você aceita o outro, por que você não aceita o outro? E assim vai. Quando você vê, você está ali com um grupo de fumantes que quando junta esse grupo todo, pessoal, num ambiente fechado, numa sala fechada, tem dia que você não vai aguentar do fedor de cigarro que vai ficar. Seja pela roupa das pessoas, pelo exalar do cheiro do cigarro, pela própria respiração das pessoas. É um pepino. E às vezes a pessoa promete, não, que eu vou parar de fumar. Eu já tive um caso assim, né? A pessoa prometeu, né? Só tinha uma pessoa que fumava. A pessoa prometeu, não, mas se você deixar eu participar, eu paro de fumar, não sei o quê. Então tá, então você tem um prazo aí que eu vou dar para você parar de fumar, tá? Só que aí a pessoa não parou, né? E tinha dia que a pessoa vinha com aquele cheiro, que era terrível, né? É um ambiente fechado, uma sala fechada, né? Só dava aquele cheiro de cigarro na reunião, atrapalhando. Quem tem alergia é complicado, né? E aí chegou um dia que não teve jeito. Eu chamei a pessoa para conversar. Falei, fulano, o que a gente combinou? A gente combinou que eu ia permitir, até porque a pessoa tinha um problema grave, que estava tratando e tal, e realmente era bom que ela participasse, estava sendo bom e tal. Só que aí eu perguntei, você quer ficar com a reunião ou com o cigarro? Aí a pessoa nunca mais foi na reunião, preferiu ficar com o cigarro, né? Então, é uma opção, são escolhas que as pessoas fazem. Mas é complicado, pessoal, é complicado admitir a pessoa que fuma, até porque ela fica naquela lá de não conseguir, né? E você acaba ficando com um problema dentro do grupo, né? Aí falou mais aqui, vamos ver. Até porque a pessoa que fuma, a pessoa que fuma, ela está num processo de autodestruição, né? E o nosso objetivo ali é trabalhar pela saúde, assim como eu acho impróprio a pessoa que vai aplicar passe e fuma. Ora, a pessoa não está trabalhando para a saúde do outro, ela não tem que fornecer fluidos de saúde
fluidos de equilíbrio, fluidos de amor, fluidos de paz, fluidos que gerem vida, que gerem renovação. Como é que nós vamos colocar uma pessoa que fuma para aplicar passe? Se a pessoa está indo no sentido contrário, no sentido da doença, da autodestruição, do câncer, não é? Seria um contrassenso. Não é? Por isso que nós não devemos admitir, né, no passe pessoas que fumam. Até porque o fumo se incorpora também ao plasma dela, porque é como se fosse um alimento, né, que ela está ingerindo, ela está introduzindo no organismo, e aquele plasma ele vai estar contaminado com o fumo, né? Assim como o álcool, assim como as outras coisas que ela falou aqui, né? Então, seria um contrassenso, né? A carne, que já foi até falado aqui por vocês, né? Você vê, os espíritos recomendam. Se a gente não consegue se abster de todo da carne, pelo menos no dia da reunião você reduzir o uso. Quem é muito carnívoro, né? Reduzir o uso, né? Diminuir a carne vermelha, quando a gente não consegue reduzir todas as carnes, né? Pelo menos as carnes vermelhas. Aí tem estudos aí que demonstram os malefícios, isso vocês acham de sobra aí na internet, tá? O café, provavelmente por causa da cafeína, que é um estimulante ansiógeno, gera ansiedade, tá? Então os espíritos pedem para a gente se abster, né? Tem estudos também falando sobre o café, tem os que são contra, tem os prós. Aqui os espíritos recomendam não fazer uso, ou diminuir o uso no dia da reunião. Eles devem ter motivos para falar isso. Talvez até desconhecidos ainda de nós, em termos científicos, né? Mas aqui eles estão falando que a gente precisa tomar cuidado, né? E dos temperos excitantes. Alexandre, o que são esses temperos excitantes, né? Imagino eu, né, os excessos de temperos e aquilo que a gente adiciona, né, para dar mais sabor, exagerando nas pimentas, né, nos ketchups, nas mostardas, né, esses temperos que muitas vezes a gente exagera, né, nosso paladar acaba buscando muitos condimentos aí, e que pelo jeito também interfere na qualidade da nossa vibração, tá? Então, uma alimentação mais sóbria, né? Uma alimentação mais sóbria, mais simples, né? Parece ser o caminho mais adequado, tá? Ok? Vamos ver aqui a continuação, então. Deixa eu ver aqui. Compreendendo-se que a posição ideal será sempre a do participante dos trabalhos que transpõe a porta do templo sem quaisquer problemas alusivos à digestão. Quer dizer, isso aqui é o ideal. É a pessoa que entra na casa espírita, entra na reunião mediúnica, transpõe a porta do templo sem quaisquer problemas alusivos à digestão. Às vezes você comeu um negócio muito gorduroso lá, aquilo tá fazendo mal para você, o fígado, né? Aí todos esses estudos que a gente tem visto falando sobre alimentação, vocês têm hoje de sobra, falando do que é bom, do que não é bom, do que entope as artérias, do que não. Então, gente, tudo que promove a saúde, né, notadamente promove a saúde, interessa para a melhoria da nossa qualidade alimentar. E a gente sabe também de um monte de coisa que faz mal para a gente, né? Então isso não é interessante para a nossa qualidade alimentar, né? Isso vai ter impacto direto nos fluidos que a gente vai exalar, né? Certo? Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui, né? Uhum. O Marcelino colocou. E com relação ao uso do chá? No chá não falaram nada não, viu, Marcelino?
A gente sabe, né? Os espíritos falam que o chá de erva cidreira, por exemplo, o chá da melissa, né? O erva cidreira, ele é muito bom para depois da reunião, para recompor as perdas energéticas, né? Então, os espíritos orientam que o chá de erva cidreira, por exemplo, é muito bom para repor as perdas fluídicas. Deve ser a energia da planta, né? Não propriamente a questão material, mas a energia da planta deve ser muito boa para esse refazimento, né? A Helena dizendo, como dizia minha avó, minha sábia vovó, tudo que é demais sobra. É por aí. A Silvana colocou, chá preto tem cafeína. Então a gente sabendo dessas coisas, né? Então talvez a gente possa tomar cuidado, né? A gente pode deduzir certas coisas que não caiam bem, né? O chimarrão tem tem muita cafeína também, né? Chimarrão. Eu, por exemplo, não posso tomar chimarrão, não. Minha pressão vai lá em cima. Ok. Tá. Na dúvida, você se abstém. Né? Vamos por essa. Na dúvida, você vai por outro caminho. Se abstenha de usar o alimento que você pode ter algum prejuízo aí, né? Ok? Então vamos lá? Mas também a gente não precisa transformar isso aqui numa obsessão, tá, pessoal? Isso aqui. Você não pode também achar que, nossa, eu comi um pedacinho de carne, ai meu Deus, não posso ir na reunião hoje. Né? Aí acaba virando mais a desculpa para faltar na reunião. Além do cara ainda comer carne, ainda falta na reunião. É preferível ir à reunião e vai, e vamos ajudar e vamos que vamos, né? Ok. Aí aqui a gente entra no próximo capítulo, né? A gente começou meio atrasado, então acho que vai dar tempo. Então, capítulo 3, preparo para a reunião, repouso físico e mental. Tá? Repouso físico e mental. Após o trabalho, seja ele profissional ou doméstico, braçal ou mental, faça o ceareiro da desobsessão o horário possível de refazimento do corpo e da alma. Tá? Então, após o trabalho, seja ele profissional ou doméstico, braçal ou mental, faça o momento do refazimento antes da reunião, antes de você ir para o centro, né? Aí eu já estou ouvindo o pessoal falar assim, Alexandre, pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer? Porque eu saio correndo do meu trabalho e vou para o centro, né? Não dá tempo de eu descansar, não dá tempo de eu dormir, não dá tempo de eu me preparar. Como é que eu vou fazer? Né? Veja bem, esse é o desafio de todos nós. Esse é o desafio de todos nós. Todos nós, de certo modo, temos que trabalhar, temos que cumprir horários, temos família, né? Vamos para a casa espírita. Esse é o desafio de todos nós que desejamos trabalhar no bem. Ok? Então, mas o que eu faço, Alexandre? Porque meu trabalho vai até pertinho da hora de ir para o centro lá, de ir para a reunião mediúnica. Veja bem, tem casos que a pessoa é empregada, a pessoa trabalha numa empresa, trabalha numa indústria, trabalha num banco, trabalha e tem que cumprir aquele horário e está apertado, né? E só tem aquele dia de reunião mediúnica e a pessoa só tem aquele horário lá, que é o horário dela, que ela faz. Então vai ter que ser, né, meio corrido mesmo, no começo, vai ter que ser meio corrido e você vai ter que se esforçar para chegar na hora, para ser pontual, né, para pegar a porta aberta ainda do centro lá, ou da sala da reunião mediúnica. Vai ter que fazer esse esforço se quiser
trabalhar, né? Não é o centro que vai se ajustar a você, é você que vai se ajustar ao centro, ok? Mas nós somos inteligentes, nós temos uma grande capacidade de raciocinar, então nós podemos nos preparar com o tempo, nós podemos nos preparar para fazer pequenas alterações nos nossos horários. Isso não precisaria nem estar falando, né? Mas a gente vai falando com todo, né? Toda meticulosidade, né? Para lembrar das pessoas que elas têm esse poder também de se planejarem. Pode ser que nesse ano eu termine o ano ainda nessa correria que, né? Eu vou ter que me esforçar para chegar na hora da reunião lá. Mas se eu me planejar, os espíritos amigos vão me ajudar também, eu posso pleitear uma mudança de horário e naquele dia específico da reunião mediúnica, de repente eu posso achar um outro horário para eu sair do meu trabalho. Às vezes as pessoas esquecem que elas podem também se ajustar aqui e ali. Se eu trabalho com pacientes, se eu atendo pacientes, então eu já não marco. Ah, Alexandre, mas eu tenho que marcar porque eu estou sem dinheiro. Olha, a gente vai fazendo pequenos sacrifícios, né? Não creio, né, que o fato de nós nos prepararmos para melhor atendermos a reunião mediúnica seja o que vai fazer você falir, né? Não é o que vai fazer você falir. A não ser que você parar de trabalhar direto, mas se você, naquele dia, naquele horário, você reserva 1 hora antes, 2 horas antes, para você chegar em casa, para tomar um banho, para comer alguma coisa, para descansar, não é nada que vai alterar tanto o seu lado financeiro, o seu lado profissional, não. Pelo contrário, você vai chegar na reunião com melhor condição, você vai aproveitar a reunião de uma forma melhor, você vai começar a produzir até profissionalmente melhor, que você vai estar mais equilibrado. Isso vai acabar revertendo em benefício para você. É a questão da gente usar a inteligência que a gente tem, pessoal, e saber sacrificar as coisas certas, né? Às vezes, se é para ir numa festa lá, nossa senhora, aí a gente dá um jeito de trocar de dia, trocar de turno, né? Se é para tirar férias, se é para passear, se é para fazer alguma coisa assim, nossa senhora, a gente inventa o que for preciso. Mas se é para chegar na hora de uma reunião mediúnica ou para você participar naquele horário, nossa senhora, aí é uma dificuldade. Então nós temos que também saber pesar as coisas, né? Nós temos que saber pesar as coisas também. Certo? Ok. E assim que os espíritos também vão medindo nossa capacidade de renunciar, né? A pequenas renúncias que a gente faz, né? No nosso dia a dia, em benefício do trabalho que a gente quer desempenhar, né? Então, o que o André Luiz fala, olha, fazer o possível momento de refazimento do corpo e da alma, tá? É interessante sair correndo do trabalho e ir para a reunião mediúnica? Não é interessante. Pode ser que no começo seja, porque é a única coisa que você tem. É o ideal? Não é o ideal. Porque você chega ali no centro, cabeça ainda no trabalho, chega ali respirando, né? Até você entrar no eixo ali, começar a se concentrar, ó, vai tempo, né? Vocês entendem, pessoal? A importância da qualidade do trabalho, da preparação, né? Aí quando você parar ali, você vai querer descansar, né? A hora que você senta ali, você vai querer descansar. Porque você veio tão correndo e saiu do trabalho, você vai querer descansar. Não vai querer perceber os espíritos, vai querer respirar um pouco. Aí você fecha os olhos e começa a ver tudo que você passou no dia, né? Então não é interessante, né? O interessante é fazer isso antes, algumas horas antes, né? Mas quando a pessoa não tem condição de fazer todo esse trabalho de preparação, preferível ir na reunião, chegar,
né, o mais cedo possível, mas é preferível, e aí com o tempo as coisas vão se ajeitando, né? Tá ficando claro, pessoal? Isso aqui, a gente trabalha em reunião mediúnica, pessoal, faz mais de 30 anos, tá? Então a gente sabe todas as coisas que acontecem em reunião mediúnica, a gente já criou vários grupos, né? A gente sabe o que funciona e o que não funciona, né? Repouso externo e interno, quando você vai parar para descansar, né? Repouso externo e interno. Quer dizer, o corpo também precisa descansar. E a mente também, né? Relaxe com ideações edificantes, ideações positivas, ideações edificantes, né? Abstenção de pensamentos impróprios. Você veja que é todo um trabalho de afinar o nosso corpo e a nossa mente, como se fosse um instrumento que nós precisamos afinar antes de tocar. Então, o processo de preparação é um processo de afinarmos as nossas condições para utilizarmos do instrumento que somos nós, junto com o agrupamento mediúnico, que os espíritos encontrem maior facilidade para nos ajudar. Às vezes tem pessoa que está indo na reunião mediúnica, mas ela não está conseguindo prestar muita atenção, ela está com dificuldade de concentração, com dificuldade de fazer da mediunidade produzir, né? Tem condições, mas não está conseguindo. Por quê? Porque está faltando vida interior. Às vezes é uma pessoa muito ansiosa, quer tudo rápido, quer, né? Pessoa agitada e chega na reunião de forma agitada, está faltando silêncio interior, né? Precisa combater primeiro a ansiedade, precisa combater falar demais. Às vezes a pessoa que fala demais, tem que começar a ouvir mais. Aí vai conseguir ouvir também os espíritos, vai conseguir ter mais disposição para esse ouvir profundo, né? Então, assim, tem essa questão nossa, emocional nosso hábito, nossa fala, tudo isso interfere, tá? Às vezes a pessoa muito ansiosa, ela tem mais dificuldade. Eu observo isso, já observei vários casos, pessoas muito ansiosas, às vezes até tem uma sensibilidade boa, mas a ansiedade atrapalha muito, entendeu? Então nós podemos ir diminuindo essa ansiedade através de exercícios de meditação, de ler mais, silenciar mais, né? Isso é importante. Então, abstenção de pensamentos impróprios, né? Aspirações para cima, distância de preocupações inferiores. Tá certo que você tem problemas como qualquer pessoa tem problema, né? Nós temos problemas. Mas nós não precisamos ficar cultivando apreensões, aflições, preocupações em cima de coisas que nós não precisamos resolver naquele momento. Nós não teremos condição de resolver nas próximas horas. Então não adianta ficar cultivando aflições em torno de problemas que eu não vou ter como resolver nas próximas horas. Então não é melhor eu desligar? Deixa agora eu assumir a disciplina mental, deixa eu me ligar aos trabalhos, vou ler alguma coisa, vou pensar positivo, não vou ficar aqui ruminando problemas que eu não vou ter como resolver agora, né? Então, certo? Preparação íntima, podendo incluir leitura moralizadora e salutar. Quer dizer, podendo, não necessariamente, mas aqui talvez ele tenha colocado até como mais importante você relaxar, descansar, né? Dar uma dormidinha, pensamentos positivos, até do que a própria leitura, mas podendo incluir leitura moralizadora e salutar, né? Quer dizer, tudo isso de relaxar, descansar, pode ter uma leiturazinha também que vai ajudar, ok? Tá ficando claro, pessoal?
Rose colocou, tem essa dificuldade de concentração nas reuniões, né? Então, tudo é exercício, né, Rose? Tudo é exercício. Agora, você descansar bem, né? Você chegar lá em condições. Quando a gente dorme antes da reunião, pessoal, é interessante, porque limpa a nossa mente daquelas questões do dia a dia. Você já vai para a reunião com a cabeça fria, você vai com a cabeça limpa, né? Sem aquelas energias guardadas do dia. Você já tomou um banho, já comeu alguma coisa, já descansou, tal. Isso é o ideal. Ir para a reunião desse jeito é o ideal, tá? Certo? Então vamos lá. Continuando aqui. Formação de ambiente particular respeitável, de cujos agentes espirituais, enobrecidos e puros, se valham os instrutores para a composição dos recursos de alívio e esclarecimento aos irmãos que, desenfaixados da veste física, ainda sofrem, né? Então vejam que quando nós formamos esse ambiente pessoal, particular, né, respeitável, os espíritos amigos, eles conseguem elaborar mais facilmente os recursos de alívio para os sofredores. Ora, o que a gente quer não é chegar à reunião mediúnica em condições de ajudar, ou a gente está brincando de ser espírita, ou brincando de ser médium, ou brincando de ser participante de reunião mediúnica. Né? Nós temos que chegar ali em condições de ajudar. Né? É lógico que no início nós somos mais ajudados do que a gente ajuda. Né? Até porque a gente precisa se estruturar melhor e tal. Mas nós precisamos ir chegando cada vez mais com condição de ajudar. Nós temos que ajustar os nossos hábitos. Né? Então, pessoal, é disciplina. É mudança de hábito. É melhoria. Tá? E é isso que vai dar a nossa condição de efetivamente ajudar. Né? Quanto mais nós nos ajudarmos, mais nós vamos ter condição de ajudar os irmãos necessitados. A regra é bastante clara, bastante simples. Quanto melhor você estiver, quanto mais você se ajuda, mais você vai ter condição de ajudar. Jesus também disse isso. Ele falou assim, ó, só quem ajunta pode distribuir. Né? E quem não ajunta comigo, espalha. Só quem ajunta pode distribuir. Então nós precisamos ajuntar condições, qualidade de fluidos, qualidade de pensamento, para nós podermos ajudar mais. Tá? Ok, vamos lá então. Estamos quase acabando, pessoal. Só mais um pouquinho a gente termina. Os responsáveis pelas tarefas da desobsessão devem compreender que as comunicações reclamam espontaneidade e que o preparo a que nos referimos é de ordem geral, sem a fixação da mente em exigências ou gratificações de sentimento pessoal. Tá? Então, a preparação, por que o André Luiz colocou isso aqui? Porque talvez as pessoas entendessem que a preparação fosse você ficar pensando em determinado espírito, chamando determinado espírito, né? Pedindo que determinado espírito se comunicasse e ficasse fixado. Não, não é isso. Né? Por isso que ele fala, olha, a preparação que nós estamos falando é uma preparação assim, de caráter geral. Não é uma preparação assim, para ser útil, para ajudar na reunião. Né? E ele fala assim, olha, as comunicações reclamam espontaneidade. Tá? Reclamam espontaneidade. Não queira você forçar determinada comunicação. Não queira você forçar que determinado parente venha dar uma mensagem. Né? Não é essa preparação que ele está falando aqui. Ó. Por isso que ele fala assim, ó, sem a fixação da mente
em exigências ou gratificações de sentimento pessoal. Não. Quer dizer, não é para satisfazer aos nossos caprichos. Né? É para nós termos mais condições de ajudar. Tá? Não é para nos agradar, ok? Certo? Bom, aqui nós terminamos então, pessoal. Bem na hora aí, né? Talvez até um pouquinho mais cedo, né? Ficou claro, né? Ok. Certinho, né? Alguma dúvida? Acho que ficou bem claro, né, pessoal? Então hoje estudamos mais 2 capítulos aqui do livro Desobsessão. Esse livro eu considero como um manual prático para os grupos mediúnicos de desobsessão, um manual prático. Se os grupos seguissem, né, e se seguirem essas instruções, o grupo consegue desenvolver um trabalho com uma qualidade muito boa. Tá? É um livro que eu considero que ele deva ser sempre um pacto entre os participantes do grupo. Né? Porque nenhum é melhor do que ninguém. Não tem ninguém melhor do que ninguém dentro do grupo. Né? E aí nós temos que ter um pacto no grupo para que todos estejamos submetidos às mesmas regras. Né? Não é que para um é de um jeito e para outro é do outro. Não é. Aquilo que é para mim é para todo mundo. Aquilo que é para todo mundo é para mim também. Né? Então nós vamos fazendo um pacto de todos seguirem as regras que estão contidas nesse livro, né? Para que o grupo faça esse contrato, né? Para que o grupo faça esse contrato em que todos se comprometem, né, a seguir, né, essas sugestões do André Luiz. Tá? Aí o grupo passa a ter uma harmonia muito boa, né? Passa a ter uma preparação muito boa, um cuidado muito bom, né, com as condições com que nós estabelecemos o contato com os espíritos. Porque a mediunidade, pessoal, é extraordinária. A oportunidade que nós temos de trabalhar com a mediunidade é uma oportunidade muito boa. Só que muitas pessoas vão fazer o contato com os espíritos, às vezes de uma forma descuidada. E aí os resultados passam a não ser muito bons. E às vezes até a pessoa ela acaba desencantando da mediunidade, mas porque ela não soube produzir a reunião e o contato com os espíritos de modo produtivo. Né? E às vezes até acaba deixando a mediunidade de lado, coisa que é muito ruim para o espírita, deixar a mediunidade de lado. Porque o espiritismo surgiu da mediunidade. O espiritismo precisa da mediunidade para se manter fiel à sua essência. Até o Richard Simonetti fala que a mediunidade é o sagrado do espiritismo. Se tem um ponto sagrado no espiritismo é a mediunidade. Porque foi através da mediunidade que surgiu a doutrina espírita. Né? Então a gente tem que perceber a melhor forma de trabalharmos, né? Sempre buscando o sacrifício de nós mesmos. Né? Não o sacrifício dos outros, mas de nós. Né? Então não é a casa que vai se ajustar a mim, eu é que vou me ajustar na casa espírita. Né? Aí a coisa funciona, certo? Pessoal, vamos então fazer a nossa prece final, agradecendo novamente aos espíritos amigos por toda a ajuda que nos proporcionaram. Vamos pedir a todos que estão acostumados ou que queiram doar energias através do passe, que todos possam ajudar, irradiando energias para aqueles que colocaram os nomes dos parentes, dos amigos que estão em dificuldade, em sofrimento, ou que estão desencarnados, ou que estão com doenças, que todos possam receber a radiância da luz que nós estamos irradiando, juntamente com as energias dos bons espíritos, porque é eles que são os verdadeiros promotores da melhoria, da saúde, da harmonia daqueles que recebem o passe. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade.
que os fluidos superiores possam jorrar sobre as nossas cabeças e possam se exteriorizar dos nossos corpos e chegar às casas onde a necessidade campeia, onde a dor, o sofrimento, onde a revolta, onde os conflitos se estabelecem, para que tudo se melhore, para que tudo se acalme, para que a harmonia se faça, para que o amor se estabeleça, para que a luz se acenda, para que o bem se propague, para que a tua presença, Senhor, seja o anjo bom do amor e da paz. Muito obrigado por tudo, que a tua luz nos ilumine hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal, obrigado pela presença, pela participação, tá? Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo estudo, né? Até mais.